Olá, meus colegas, vamos dar início então aqui a um resumo nesse processo inicial da disciplina Educação, Trabalho e Meio Ambiente aqui do programa de pós-graduação em Desenvolvimento Local. Na verdade, isto aqui é apenas um resumo para auxiliá-los na leitura dos vários materiais que nós estamos organizando e facilitar na construção do trabalho de vocês também. Vamos começar então com a ideia de trabalho, que é uma ideia muito importante, muito forte dentro do nosso programa. E eu queria trazer para vocês aqui algumas informações. A primeira ideia de trabalho, de onde é que vem esse termo, é importante a gente saber da origem desse termo trabalho. Alguns dicionários mencionam o termo em latim tripalium. Tripalho era um instrumento de arado, um instrumento de mexer com a terra, de alguma forma fazer o preparo do cultivo, né, das sementes e dos processos todos iniciais para que se possa colher posteriormente o que se plantou. Esse instrumento ele foi associado, ou em alguns casos, e aí a literatura também indica isso, como instrumento de tortura. Então, o tripalho teria essa conotação de esforço, de dor, né? De sofrimento. Essa ideia ficou muito enraizada no cotidiano também, em alguns casos. Quando se fala trabalho, se associa também o trabalho a algo mais, vamos dizer assim, muscular, um trabalho, um esforço físico, né? No entanto, esse termo vai ganhando novos significados e sentidos. Então, quando você fala assim, eu vou fazer o meu trabalho escolar, eu vou fazer a minha pesquisa, vou fazer um artigo. E nesses papers, nesses trabalhos, nesses artigos, você escreve, às vezes, muitas vezes, a palavra trabalho. O objetivo desse trabalho é... né? Então, o termo trabalho, ele está num campo semântico que vai depender muito do contexto em que ele for utilizado. Mas esta ideia de que o trabalho ele é, de certa maneira, um esforço, está muito forte nesse conceito. O trabalho, e aí já pegando um conceito de trabalho mais atual, né? O trabalho foi fruto de preocupações de vários estudiosos. Um deles, Max Scheler, um filósofo alemão do início do século XX, ele se preocupou com esse tema e ele tinha 3 sentidos para a palavra trabalho. O primeiro, de uma atividade humana, às vezes também animal ou mecânica, né? Tipo, esta máquina trabalha bem, este cavalo faz um bom trabalho. O segundo sentido que ele atribuía ao trabalho era de um produto coisificado, de uma atividade, do tipo, esta estátua foi muito bem feita, este quadro foi muito bem pintado, este livro é um trabalho muito bem acabado. E um terceiro sentido de uma tarefa ou um fim apenas imaginado, no sentido de, por exemplo, resta-nos muito trabalho nesta disciplina, resta-nos pouco tempo para desenvolver todos os tópicos. O trabalho também foi objeto de estudo por um grande sociólogo, na verdade. Ele forma com Durkheim, Emile Durkheim, Max Weber. Ele forma o tripé da sociologia. É o conhecido Karl Marx, né? Quando se fala em trabalho no campo da sociologia, por exemplo, quase sempre se está no contexto da divisão social do trabalho. De alguma forma, essas reflexões sobre o trabalho desenvolvidas por vários sociólogos, entre eles eu citei aqui o Marx, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. De todos os modos,
Os estudiosos supõem que a história da palavra trabalho se refere à passagem pré-histórica da cultura da caça e da pesca para a cultura agrária, baseada na criação de animais e no plantio. Por exemplo, o termo em francês, travail, em alemão, Arbeit, eles derivam também do latim, né, o termo arvo, que quer dizer terreno arável. Já a significação que hoje é dada ao trabalho se refere à passagem moderna da cultura agrária para a cultura industrial. E entre um e outro momento desses, várias distinções surgem, distinções clássicas, com diversas palavras. Entre elas podemos citar o trabalho é produzir, o trabalho é fazer, o trabalho é agir, o trabalho é praticar. Talvez possamos formar uma ideia mais clara do que é trabalho com a sequência dessas nossas atividades, dessas nossas aulas. Um ponto que deve ser destacado, junto com esse trabalho do plantio, né, e o surgimento dessa ideia do trabalho, surgiu também essa noção de propriedade. A literatura mostra que no momento em que você começa a ocupar determinada região, determinada terra, e dali você começa a oferir produtos, plantio, suprimentos, de alguma forma você começa a delimitar uma determinada área e esse conceito então de propriedade começa a se firmar. No momento que você, ao produzir, passa não mais a deixar no terreno, a jogar fora o excesso, e você começa a trocar esse excesso da produção, também surgem fenômenos que vão se complexificar ao longo do tempo. E a partir daí, esse trabalho que gera, de alguma forma, um excedente, ele passa a ser comercializado, ele passa a ser trocado. Essa ideia da troca vai fazer surgir também, num determinado momento, grupos que trabalham e produzem e grupos que não trabalham. Poderíamos dizer grupos ociosos. E a partir dessa divisão, o fenômeno vai se complexificando. Então, com as questões sociais, as questões entre comunidades, entre tribos, entre estados, entre países, e, por exemplo, o surgimento das guerras, dos conflitos, o que acontece é que muitos que ali permaneceram nesses países que foram conquistados, dominados, passam a constituir uma base, uma força de trabalho que, de certa forma, não, de certeza, né, é a categoria mais baixa da hierarquia social desse novo, vamos dizer, espaço, desse novo continente, desse novo país, desse novo determinado local de conquista. E a partir desse momento, então, você tem ali um trabalho escravo. Essa força de trabalho fica, então, submetida a esse poder dominante, a esse grupo que se apropria, então, dessa força de trabalho. E aí você tem aí o fenômeno da escravidão, e no mundo contemporâneo você tem aí um fenômeno do trabalho escravo. Esse é um ponto também a ser desenvolvido um pouco mais à frente. Mas essa divisão entre aquele que efetivamente trabalha, né, e aquele que
usufrui de... Estou preparando uma aula aqui, dá para você dar um tempinho? Ok. Não tem edição, então vamos em frente. Desse grupo que está subjugado, essa divisão, uma divisão que nós vamos ter que tocar nos pontos essenciais. E dessa venda da força de trabalho e o surgimento da apropriação dessa sobra, né, que Karl Marx vai nomear como mais-valia. Quero trazer para vocês alguns trechos aqui do livro da Susana Albornoz, que é o livro de apoio que vocês têm, e na página 18 e 19 eu vou puxar alguns excertos aqui, e que eu acho que ilustram bem até este momento o que nós estamos aqui conversando. Na página 18, ela dá um exemplo aqui, passo a citar agora, tá? Mas se o vizinho domina um território mais vasto, ela estava se referindo àquele excedente, né? Então você tem um excedente e a partir do momento em que há uma sobra, você passa então a trocar com o seu vizinho. E aí ela se remete a esse vizinho. Mas se o vizinho domina um território mais vasto e as suas sobras superam as de toda a vizinhança, as nossas trocas se tornam desiguais e geram um novo excedente, de onde nossas relações se instalam na desigualdade. Aí a noção de propriedade se presta a polêmica e a distinções de natureza ética. Ela cita, aqui também no finalzinho da página 18, a propriedade, tal como se encontra em estágios posteriores da evolução econômica, justamente se destaca, se separa do trabalho, a ponto de estabelecer-se a desapropriação total de quem trabalha pelo suposto direito de propriedade do ocioso. Isso na página 19. Eu marquei isto aqui como algo importante para vocês refletirem. Ok? Ela diz também que, estudando o desenvolvimento econômico da antiguidade, da Idade Média europeia, é possível fazer observações que parecem adequadas ainda a períodos mais bem recentes da história da América Latina. Eu já estou aqui na página 19. Conforme tempo e lugar, o país e a época, as terras podem ser trabalhadas por escravos, servos ou camponeses, e o excedente pode ser recebido por fidalgos independentes, ou por funcionários de uma monarquia ou de uma potência imperialista. Mas as linhas principais das relações econômicas eram semelhantes. 2 pontos. O excedente era consumido em parte para manter um aparato militar e em parte para sustentar o padrão de vida da classe ociosa. Vamos dando sequência ao raciocínio, então, esse excedente ele começa a ser comercializado. E independentemente desse comerciante ter ou não ter terras, né, basicamente aqueles que possuíam terras naquele momento histórico da humanidade detinham o poder, né? Então estamos falando aqui dos senhores feudais e também do clero, mas surge no cenário essa nova classe, essa classe de comerciantes, que começam, inclusive, os mais bem-sucedidos, eles começam a empregar trabalhadores, né? Sejam eles criados, carregadores, artesãos. E essa hierarquia, ela, baseada não mais na troca simples, né, de produtos, mas sendo mediada pela moeda, pelo dinheiro, começa então a se constituir numa força poderosa dentro da sociedade. E essa classe, né, conhecida como a burguesia, os burgueses, os comerciantes, eles ainda hoje, né, obviamente de uma outra forma, né, eles são a classe dominante e determinam em grande parte as formas pelas quais o trabalho é realizado e é feito. Então, aqueles que têm
capital e aqueles que têm, que dominam os meios de produção, eles acabam por determinar como esse trabalho vai se dar, principalmente nos centros urbanos, porque nessa evolução histórica as pessoas também passam a se dirigir para as cidades, havendo uma grande concentração das pessoas nessas novas e grandes cidades, que no século XXI estão cada vez maiores. Isso traz novas condições, né? Novas relações e novos problemas que precisam ser discutidos e se buscar soluções para eles. Bom, focalizando então a era moderna, a gente poderia dividir em 3 estágios, vamos dizer assim. Eu costumo utilizar essas ideias, a ideia do vapor, a ideia da eletricidade e a ideia do computador. Então, nesse primeiro estágio da invenção da máquina a vapor, que é uma revolução tecnológica do século XVIII, que vai transformar o mundo, né, o mundo com a revolução tecnológica dessa máquina a vapor, vai constituir novas fronteiras a serem ultrapassadas. E todo esse desenvolvimento vai provocar um segundo momento no desenvolvimento de uma outra tecnologia, né, moderna, que se caracterizou, mas se caracteriza ainda pelo uso da eletricidade. Isso vai gerar também novas relações, novos problemas. E no terceiro momento, que é o momento em que estamos aí entrando, que é o momento da automação do computador. Então, olhando assim, na era moderna, você tem a máquina a vapor, modificando uma série de relações no trabalho, a expansão, né, desse mundo, dessa tecnologia da eletricidade, e no momento mais próximo de nós, a automação, a invenção do computador. Essas 3 etapas, esses 3 estágios, vamos dizer assim, eles foram modificando essa ideia do trabalho. No momento em que nós estamos, o que a literatura vem também discutindo é como será, né, esse sentido que essa sociedade vai dar ao trabalho. Eu, por exemplo, eu sou um indivíduo que cresceu numa sociedade que ela não consegue entender a vida e as relações sem o trabalho. O trabalho é algo fundante dentro da minha existência e da minha geração. Eu não tenho como pensar a vida sem o trabalho. Quer dizer, eu poderia dizer que tenho uma alma operária. Sim, eu tenho uma alma operária. Mas as novas gerações, elas não têm essa alma operária, essa concepção que os mais velhos, e que foram acostumados e foram criados, e vamos dizer assim, até de certa forma, doutrinados, né, a valorizar o trabalho e a trabalhar, efetivamente a produzir. Essa nova geração, ela pode se libertar dos grilhões do trabalho. Mas como se livrar dos grilhões do trabalho sendo uma sociedade de trabalhadores? Estou dizendo, no meu caso, por exemplo, na minha geração, como conquistar essa liberdade se não conseguimos ver sentido na vida, vamos dizer assim, sem o trabalho. Então,
O que efetivamente se apresenta para nós nesse terceiro milênio são pontos de interrogação. A geração mais nova, ela, de certa maneira, vai retraduzir ou vai conceituar o trabalho de uma forma inovadora. Um trechinho do livro da Suzana, que eu queria ler aqui, está na página 24, vou buscar aqui. Ao final dessa página, ela diz o seguinte: a sociedade está por libertar-se dos grilhões do trabalho. A sociedade que está por libertar-se dos grilhões do trabalho é uma sociedade de trabalhadores, que desconhece outras atividades em benefício das quais valeria a pena conquistar, que é aquela liberdade. A possibilidade de uma sociedade de trabalhadores sem trabalho não aparece como uma libertação do mundo da necessidade, mas como uma ameaça inquietante. As massas contemporâneas seriam destituídas da única atividade que lhes resta. E aqui no finalzinho ela diz: talvez o Brasil possa aí dar lições ao mundo. E faz um aposto aqui, 2 pontos: carnaval, futebol, roda de samba, chimarrão, praia, rede, pescaria. Muitos podem entender isso como uma ironia, mas, na verdade, num mundo totalmente automatizado, o que resta para o ser humano? A arte, sim. O esporte, sim. A música. E eu diria, a ciência, a pesquisa. A ciência, então, se tornaria uma possibilidade de liberdade.